Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que em breve você possa estar aqui com a gente na igreja junto, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Enquanto nós aguardamos, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e pelo que Ele vai fazer. Vamos agradecer a Ele pelo seu grande amor para conosco, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos ama. Vamos agradecer a Ele pela salvação que Ele nos deu, pelo perdão, e hoje nós temos direito à vida eterna. Para você que ainda não é salvo, eu te convido a entregar o seu coração para Jesus e receber o perdão dele, porque você vai ter direito à vida eterna. E você, meu irmão, que está me ouvindo e tem seus parentes que ainda não são salvos, tem seus amigos que ainda não são salvos, você pode ser um canal de bênção na vida deles. Se você quiser, você pode compartilhar nosso culto e assim você vai estar levando a nossa igreja até a casa dos seus parentes. Talvez muitos deles possam não vir aqui um dia, mas se você fizer isso, compartilhar, você vai estar compartilhando essa bênção, sendo bênção na vida dessas pessoas. Eu quero abrir este culto com aquele versículo de João 3,16, que todos vocês conhecem, podem citar comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor nos ama muito e Ele deseja que toda a humanidade seja salva e que nós possamos compartilhar esse desejo do Senhor, falando do seu amor àqueles que não conhecem. Eu gostaria também de citar Salmo 33:12, que diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Deus seja o Senhor da sua vida, que Deus seja o Senhor do nosso país. Vamos orar e pedir que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas, que seja sobre a nossa nação, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pelo teu grande amor, Senhor, que o Senhor tem nos amado, Pai, a ponto de nos enviar seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Obrigado, Senhor querido, pela salvação. Nós te entregamos, Senhor, as nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, e te pedimos, perdoa os nossos pecados. Ó Senhor querido, venha nos dirigir, Espírito Santo. Pedimos a Ti, Senhor, abençoa o nosso país, Senhor. Que o Senhor Jesus seja o Senhor do Brasil. Que o Senhor Jesus seja o Senhor da nossa nação. Nós oramos, Senhor, pelo nosso país, para que o Senhor cure a nossa nação, para que o Senhor salve a nossa nação, que o Senhor venha dirigir a nossa nação. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém? Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Se você crê, cante comigo. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra,
milagres, de promessas. Ele é a luz que nos guia na escuridão. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é grande e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Quão grande é o meu Deus!
Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Eu confesso aos irmãos que toda essa forma nova da gente se comunicar, trazer a palavra de Deus, gravando, né, ou ao vivo, é um tanto quanto desconfortável, né? Se muitas pessoas sentem um pouco de frio na barriga quando fala em público, eu quero admitir para os irmãos que falar para uma câmera também dá frio da barriga. Ainda bem que a minha barriga assim não é tão grande, então o frio também não é tão grande assim, né? Quero cumprimentar todos, desejar a todos que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja inundando a sua vida, a sua família. Eu estava ali acompanhando as pessoas que estão participando do culto, vi ali que minha tia, né, tia Cida, acredito que com ela a tia Maria e o seu João lá no Rio estão assistindo. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, viu? Em nome de Jesus. Mandei o link do culto para alguns amigos, não sei se eles conseguiram acessar, mas estiver também acessando, participando, assistindo esta mensagem, esse culto, que Deus te abençoe grandemente. Melhorou o som aí para todos? Amém? Que bom, né? Esses tempos novos em que a gente está se habituando com essa nova tecnologia de acesso remoto, de conversar remotamente uns com os outros, tem levado a situações estranhas. Há alguns dias atrás eu ouvi, nem vou falar que foi lá em casa, alguém falando assim, num dia de quinta-feira, vai começar o culto, que a gente também participa na quinta. E alguém teve a petulância de falar assim, acho que eu não vou no culto hoje. Olha, o culto é dentro da nossa casa, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, né? Há algum tempo atrás a gente falava assim para algumas pessoas, eu vou lá no culto, assistir o culto, e a gente corrigia, né? Não, a gente não vai na igreja assistir o culto, a gente vai à igreja cultuar, participar do culto. Quanto mais agora, nesse tempo em que a gente está assim, transmitindo, as pessoas correm o risco de simplesmente assistirem. Isso não é legal. Então você que está na sua casa, cuidado para só não assistir culto. Cultue a Deus aí na sua casa. Você pode estar aí debaixo de uma coberta, você pode estar aí talvez sentado, até deitado em algum caso. Mas cultue de todo o teu coração, abre o teu coração, pegue agora a sua Bíblia. Se você ainda não se apropriou dela, você vai precisar abrir a palavra de Deus para estudá-la agora comigo, em nome de Jesus. Amém? E eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo num texto que está lá em Hebreus. Hebreus capítulo 1. Abre lá sua Bíblia. Hoje eu já coloquei tudo aqui no notebook para não ter que folhear a Bíblia. Mas abre lá, Hebreus capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Diz a palavra do Senhor, irmãos: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Eu convido você a fechar os seus olhos, aí mesmo na sua casa. Fale com Deus nesse instante, comigo nessa oração. Pai Santo, nós nos colocamos na Tua presença. Sim, Pai, nos colocamos na Tua direção agora e pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração, nossa mente, aquieta o nosso coração de toda agitação e preocupação. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Abençoa, Senhor, Pai, que essa palavra seja refrigério para o coração de muitos nesta noite. É o nosso pedido sincero, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o tema da mensagem de hoje é uma pergunta. O título dessa reflexão: por que não consigo ouvir a voz de Deus? Por que não consigo ouvir a voz de Deus? Às vezes, irmãos, nós, quando lemos a palavra de Deus, quando lemos a Bíblia,
ela mostra tantos fatos, tantas histórias claras em que Deus, Ele pessoal, direta, de forma clara, objetiva, fala com os seus servos, fala com os homens e com as mulheres. Outras vezes nós, no nosso relacionamento, ou mesmo folheando alguma literatura, algum livro, ou conversando com pessoas mais experientes, mais vividas, elas também compartilham que tiveram experiências todas particulares, em que Deus falou com elas. E quando nós ouvimos esses testemunhos, muitas vezes vem ao nosso coração uma pergunta: será que Deus não fala mais como já falou no passado? Irmãos, é claro que Deus ainda fala, amém? Nós lemos o texto de tempo, Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias, Ele fala através do seu Filho Jesus. E a própria palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amém? Mas mesmo assim, por que muita gente se queixa dessa falta de ouvir a voz de Deus? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já teve a oportunidade, obviamente, de atender o seu telefone celular? Ou ligar para alguém e a pessoa do outro lado, ou você, porque está num ambiente com muito ruído, com muito barulho, não conseguir ouvir o que a pessoa está falando lá do outro lado, não é mesmo? Isso já não aconteceu com você? O excesso de ruído, o barulho à sua volta te impediu de ouvir com clareza e entender. É possível que alguém depois te encontre e fale: poxa, eu liguei tanto para você e você nem atendeu o telefone. Por que isso acontece? Porque o ambiente onde a gente estava era tão barulhento que a gente não conseguiu ouvir sequer o chamado do telefone. Eu quero te dizer, irmãos, que o inimigo nosso, o inimigo das nossas almas, ele sabe que ele tem as limitações dele. Ele sabe que ele não pode calar a voz de Deus. Mas como ele sabe disso, e ele quer de todas as formas que nós não tenhamos comunhão, intimidade, que não ouçamos a voz de Deus, ele lança de todas as estratégias possíveis para impedir que o homem ouça a voz de Deus. E eu creio que nessa geração em que nós estamos vivendo, uma das grandes estratégias que o inimigo tem usado para nos impedir, atrapalhar que ouçamos a voz de Deus, é permitir, é promover, é fomentar um ambiente de barulho aos nossos ouvidos, um barulho à nossa volta, para nos impedir de ouvir a voz de Deus. Então, meus irmãos, eu quero arrematar essa introdução dizendo para você o seguinte: se nós realmente queremos ouvir mais e melhor a voz de Deus, nós vamos precisar de uma coisinha chamada silêncio. Amém? Silêncio. Sim, irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 40, versículo 10. Você que está com a sua Bíblia aí, Salmo 40, primeira parte do versículo 10, diz a palavra do Senhor assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, de tantas ordenanças que o Senhor tem para a nossa vida, essa talvez seja uma das mais complicadas para a nossa geração. Mas parece tão simples aquietar. Mas a verdade, irmãos, é que quando nós olhamos para a correria do nosso dia a dia, para a forma como nós vivemos o nosso dia a dia, nós percebemos que há pessoas que parecem até que têm medo de ficar quietas. Há pessoas que têm verdadeiro pavor do silêncio. Será que você é uma pessoa que tem alguma dificuldade em se aquietar e ficar em silêncio? Há pessoas que chegam em casa, a primeira coisa que fazem é ligar a televisão e deixar ela falando lá alguma coisa,
de tal forma que é possível que chegue alguém e pergunte: o que você está assistindo? Eu falo assim: nada, eu só estou ligando aí para ter um barulho aí dentro de casa. Eu conheci uma pessoa que ela deixava o rádio ligado, inclusive numa mesma estação. E eu visitei essa pessoa e fui mexer. Ela falou assim: não, isso aí está ligado aí, já tem. Irmãos, é brincadeira. A pessoa disse assim: já tem anos que fica sintonizado apenas nesse canal e fica um som de fundo praticamente eterno, porque ela não gosta de estar dentro da casa dela sozinha, sem nenhum barulho. Tem que ter sempre um barulho. Você já notou que quando você entra no carro, muitas pessoas, e eu não sou diferente, parece que é automático, dá partida no carro e já liga o rádio. Eu, em particular, ligo a televisão, que no carro tem a televisão. E vindo para o culto, mesmo preparando esta mensagem, eu fui no automático e liguei. E aí, assim que eu saí de casa, eu percebi: olha, eu já estou fazendo o que eu mesmo iria falar, desliguei e vim da minha casa até aqui, então, em silêncio, orando a Deus. Irmãos, há pessoas que não dormem se não for com a TV ligada. Há alguns meninos e meninas que eu percebo que andam com fone de ouvido o tempo todo, parece que aquele negócio chega a estar grudado na orelha. E por que é isso, irmãos? São as distrações, são os barulhos que nos cercam e que nos impedem, roubam o nosso tempo e a nossa atenção, dificulta a gente ouvir a voz de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, faça silêncio. Jesus Cristo, na parábola do semeador, você encontra esse texto lá em Mateus capítulo 13. Se quiser, pode só ouvir, mas se quiser abrir a Bíblia, Mateus capítulo 13, ali no versículo 3 e 4. Jesus começa a contar a parábola do semeador e conta a seguinte situação: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Lá no versículo 13, o Senhor Jesus explica melhor essa descrição, e ele fala assim, capítulo 13, versículo 19: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, preste atenção, não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Irmãos, essa beira do caminho é marcada por um local onde muitas pessoas pisam. A beira do caminho é um local que, por ser o trajeto habitual de muitas pessoas, é uma terra compactada e dura. E a palavra de Deus diz que assim se torna o coração das pessoas que estão endurecidas. Mas é bem possível que este mesmo coração que está endurecido já foi uma terra fértil. A questão é que ela se deixou pisar continuamente, se deixou ser vulnerada, agredida, se deixou ser sufocada por tantas pessoas, por tantas vozes, por tantos barulhos, por tanta informação, por tantas distrações, que o coração está duro. E por estar duro, o inimigo vem e rouba a palavra de Deus, não permite que ela seja entendida, não permite que a voz de Deus seja ouvida. E eu quero dizer para você, precisamos mudar isso. Amém? Precisamos mudar isso. Chegou a hora, irmão, de afofar essa terra. Chegou a hora de permitir que a nossa mente, o nosso coração seja trabalhado melhor. É terra fértil. Já recebeu a preciosa palavra. Já creu no Senhor Jesus. Nós precisamos então entrar no estado de quietude, de silêncio. Quieta-te. Quietai-vos, diz a palavra, e sabei que eu sou Deus. E como que a gente faz isso, irmão? Como que meu coração, o meu estado, a minha vida pode entrar nesse modo de quietude? Eu quero te dar conselhos práticos aqui agora. Primeiro, reduza o máximo possível das coisas tantas que você faz. Talvez tantos compromissos, tantas coisas que você faz, são coisas que não são realmente necessárias.
Reduza para aquilo que realmente é necessário. Otimize o seu tempo. Seja mais seletivo com aquilo que você ouve, com aquilo que você lê, onde você gasta o seu tempo com distrações. Lembremos aqui, irmãos, da advertência que o Senhor Jesus Cristo fez a Marta, irmã de Lázaro e de Maria, quando esteve na casa dela. Lá em Lucas 10, a partir do 41, ele falou: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Olha só como é que ela está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você que conhece a palavra de Deus, sabe que parte foi essa que Maria escolheu. Maria escolheu estar aos pés, em silêncio, para ouvir o Mestre. Irmãos, muitas vezes somos mártires, ocupados e inquietos com tantas coisas. Faça silêncio, aquiete-se. Mas eu quero te falar que além do barulho literal, que é perceptível pelos seus ouvidos, que é medido pelos decibéis, eu quero te falar que além desses ruídos externos que vem de fora para dentro, eu quero destacar que a ansiedade, que é de dentro para fora, a ansiedade também ela é barulhenta. A ansiedade é aflitiva e ruidosa e também atrapalha que ouçamos a voz de Deus. Pela sua própria natureza, irmãos, a ansiedade se alimenta de preocupações, ela se ocupa previamente de tantas coisas e nos escraviza a nossa alma ao medo do futuro. Ficamos com tanto medo do futuro, queremos antever tantas coisas que ficamos escravos do medo do amanhã. Quando estamos vivendo uma situação de grande ansiedade, o nosso corpo sofre. A mente ansiosa, ela trabalha correndo atrás do pior. Ela fica angustiada por não saber o que lhe reserva o amanhã. A ansiedade é a fé no pior. Eu vou repetir. A ansiedade é a fé no pior. A ansiedade é a filha da desconfiança. Assim como a fé, irmão, genuína, verdadeira, aquela descrita lá em Hebreus, ela é a certeza de coisas que se esperam, e espera-se coisas boas, a certeza de coisas boas que se espera, a convicção, a prova das coisas boas que ainda não vemos, mas que cremos que vamos ver. A ansiedade é o oposto disso, é uma expectativa amedrontada de tudo que é ruim. É uma fé às avessas. Daí, não raramente, a ansiedade chamar à existência justamente as coisas que a ansiedade tem medo. A ansiedade acaba trazendo para dentro de nós realidades das quais a gente tem medo, das quais a gente tenta fugir, das quais a gente tenta luta e busca para prevenir. No entanto, isso vem como verdadeiros fantasmas, atormentando nossa mente, fazendo barulho dentro de nós, impedindo que a gente ouça a voz de Deus. Existe um conselho, não está na Bíblia, mas eu acho muito legal esse conselho, que diz o seguinte: é prudente nós conduzirmos a nossa vida, agirmos e estarmos sempre preparados para uma situação difícil, sempre preparados para o pior, mas sempre tendo a expectativa do melhor. Nós podemos sim estar preparados para situações adversas, nós podemos antever uma situação que pode ser danosa lá na frente, mas precisamos estar sempre com a expectativa do melhor, de que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos livrar, que coisas melhores estão por vir. Na ansiedade, meus irmãos, não há fé. E onde há fé, não há ansiedade. Na melhor das hipóteses, pode-se dizer que a ansiedade gera uma fé nervosa, uma angústia que para nada se aproveita. E quando eu penso nisso, eu lembro do conselho que o nosso Senhor Jesus Cristo deu no Sermão do Monte, lá em Mateus.
capítulo 6, versículo 27, quando ele falou o seguinte: ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Em outras palavras, por mais angustiado, preocupado, precavido, prevenido, por mais que eu possa me cercar de meios para impedir alguma coisa, para antever algo, quem é que pode, com toda essa energia gasta, garantir que vai viver mais, garantir que vai ter êxito? A Bíblia fala, irmãos, lá no livro de Tiago, que ao invés de dizer amanhã faremos isso e aquilo e vamos lá para aquela cidade, ganharemos dinheiro por um ano, ao invés disso, o conselho da palavra de Deus é assim: se o Senhor permitir, iremos lá e faremos e aconteceremos. Se o Senhor permitir. De que adianta esse tipo de ansiedade? O próprio Senhor Jesus Cristo arremata esse texto lá no versículo 34 dizendo: basta a cada dia o seu próprio mal. Eis aí, irmãos, eis aí o grande desafio: aquietar-se para poder ouvir a voz de Deus. A ordem de Deus, aquietai-vos, exige de nós uma decisão pessoal, exige de nós uma resolução firme, exige de nós uma consciência que abre mão do nosso instinto, que nós temos da autoproteção, da autopreservação. Exige que a gente abra mão disso. É uma entrega confiante da nossa própria incapacidade. É uma entrega a Deus, uma entrega confiante da nossa própria impotência. E é estranho que é só a partir do momento, é um paradoxo, chama isso, é uma aparente contradição. É só quando a gente se rende e fala: eu não consigo, eu não posso, e por isso, Deus, como eu não tenho controle, eu confio no Senhor e me entrego. É só a partir desse momento, quando a gente se rende, se entrega, é que essa decisão firme que nós tomamos faz nascer em nós o poder que nos leva até a realizar o impossível. É a partir dessa entrega que Deus nos capacita com a sua graça e até com a autoridade para fazer aquilo que era impossível. Se você crê nisso, diga um amém aí, na sua casa mesmo. Confirma isso com um amém. Aquietar-se em Deus é o agir pelo não agir. Aquietar-se em Deus é tomar uma atitude não agindo. Queria que você lesse comigo mais um texto da palavra de Deus, se você puder, abra sua Bíblia. O livro de 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa, da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Amém? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, toda essa situação que nós vemos passando, tantas informações, notícias que nos angustiam, pessoas temerosas, pessoas ansiosas, pessoas preocupadas com a questão econômica, da saúde, sustento da sua carne, todas questões legítimas, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que cabe a nós nos humilharmos diante da mão poderosa de Deus e lançar sobre ele todas essas preocupações. Confiar que ele tem cuidado de nós. Nós precisamos encontrar equilíbrio, irmãos. E esse equilíbrio só o Senhor Jesus pode dar.
Felizmente, muitas pessoas só lembram desta ordem de Deus, de se aquietar, de lançar sobre Ele as suas ansiedades. Só lembram disso quando já esgotou todas as suas outras opções. E aí alguém diz: bom, agora só me resta apelar a Deus. Agora só me resta entregar nas mãos de Deus. O duro, irmãos, é que essa é a pior hora para começarmos no caminho da quietude. A gente já deve aprender esse caminho do silêncio, da quietude, da confiança, em todo momento da nossa vida, mas principalmente quando estamos bem. No entanto, antes tarde do que nunca, amém? Talvez você seja o tipo dessa pessoa que já tentou, esgotou os seus meios e está se dando conta de que agora só Deus na minha vida. Deus já é na sua vida e na nossa vida, irmãos, e já deveria estar desde sempre, mas que seja agora. É hora do Senhor fazer a diferença na sua vida. Precisamos então, irmãos, treinar essa quietude todos os dias. Como é que a gente faz isso? Fazendo exercício de descanso da alma. Como é que é isso? Dorme? Deita? Tira um cochilo? Não. A gente precisa aprender a chamar vou usar essa expressão, tá? Essa fera que há dentro de nós, essa fera angustiada, barulhenta que há dentro de cada um de nós, para se acalmar junto às águas de descanso, junto aos pastos verdejantes, que a doce voz do pastor nos convida a participar. Como é que se faz isso, irmão Rony? É bonito isso que você falou aí, mas na prática, como é que isso acontece? Irmãos, não tem outra alternativa. É o arroz com feijão que todos nós conhecemos. Oração diária, meditação na palavra de Deus. É o seu tempo a sós com Deus. É aquilo que Jesus falou, irmãos, que todos nós já sabemos. É a gente ir para o nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que vem de secreto. E uma dica que eu quero lembrar aos irmãos: oração é uma conversa com Deus. Oração não é um monólogo com Deus. Eu não sei se você entendeu. A oração é uma conversa. Quando você conversa com alguém, para que o papo seja agradável, útil, frutífero, você fala e você também escuta. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas que não é assim, né? Só ela que quer falar, só ela que fala, só ela que fala, só ela que fala, e você fica um mero ouvinte. Isso não é um diálogo. Oração precisa ser um diálogo. Na sua oração você abre o seu coração a Deus. Você pede perdão a Deus. Você glorifica, você adora a Deus. Você faz sim, com certeza, os seus pedidos, as suas petições a Deus. Você declara os seus sentimentos, as suas alegrias, as suas frustrações, as suas ansiedades. Mas você também precisa parar para escutar a Deus. Você precisa também ter um momento em que você para de falar com a sua boca e com o seu coração e fica na dependência de ouvir Deus. Você precisa deixar o Espírito de Deus falar. E Deus fala. Deus fala no silêncio, irmãos. Silêncio em Deus é quando os processos mentais, toda aquela agitação da minha mente se acalma. A minha alma se deita aconchegada, o coração se aninha humildemente diante de Deus. Os nossos ouvidos interiores então se abrem. As nossas vozes, a que sai pela minha boca, a que fica lá dentro, emudecem. E é nesse momento em que, depois que eu me coloquei assim na presença de Deus, nós ficamos abertos para ouvir Deus em silêncio. E Ele fala. Deus fala dentro de nós. Deus fala sem palavras e sem linguagem muitas vezes. Fala através dos nossos sentimentos, através dos gestos, dos acontecimentos. Fala através de inspirações, até de sonhos. E sobretudo e principalmente, meus irmãos, Deus fala pelo silêncio da sua palavra.
Deus fala pelo silêncio da sua palavra, quando você, no seu momento a sós com Deus, abre a palavra de Deus, lê a palavra de Deus e medita na palavra de Deus. Deus fala sem gritar, e quando fala nos admoesta, nos exorta, nos consola. Amém? Eu quero finalizar esta meditação dizendo: quero te desafiar, na verdade, quero te desafiar nessa noite a experimentar a santa irresponsabilidade de descansar em Deus, de poder dizer: eu não estou nem aí para esses problemas, porque tudo já está nas mãos do meu Deus. Tudo já está nas mãos do meu Deus. Eu descanso no Senhor. Experimentemos, irmãos, fazer da quietude o nosso tesouro, o nosso modo de vida. Deixa Deus falar contigo. Amém? Eu te convido nesse momento, você que está em casa, a sair talvez da posição cômoda que possivelmente você está. Talvez você esteja aí, como eu tenho acostumado a assistir o culto, participar do culto com a minha família lá em casa, sentados todos no sofá, alguns bem alinhados na coberta, muitas vezes. Eu convido você a sair da tua posição agora. Eu gostaria, se você tiver essa disposição, fique de pé aí onde você está. Se possível, se você estiver com alguém na sua casa, dê a mão. Dê a mão. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai, seu esposo. Dê a mão. E comece a orar a Deus. Ora comigo nesta noite. Feche os seus olhos. Pai Santo, em nome de Jesus, obrigado por essa breve reflexão que o Senhor nos permitiu compartilhar nesta noite. Ó Pai, queremos aprender a virtude de ficar em silêncio. A virtude, Senhor Pai, de acalmar o nosso coração diante de Ti. A virtude, Pai, da quietude. Pai, queremos saber cumprir isso, Deus, nesses dias atuais, quando a nossa vida é tão agitada, onde parece que a correria se tornou sinônimo de status, de poder, de controle, quando na verdade é um grande prejuízo para a nossa saúde física, mental e principalmente espiritual. Pai, tem misericórdia de nós, ó Deus, porque encontramos 1001 coisas. Queremos ver 1 milhão de vídeos, queremos saber de todas as notícias, assistir a todos os telejornais, conhecer as músicas novas. Ó Pai, queremos estar por dentro e a par de tudo que está acontecendo, atualizar os números de quantos foram os contaminados e mortos pelo coronavírus afora. Pai, como deveríamos estar tão mais ocupados e preocupados em ter momentos de quietude diante do Senhor, para poder ouvir a sua voz com clareza. Pai, nos ajuda a romper com este vício da alma de querer ter controle de tudo. Nos ensina, Deus, a deixar de ser tão ansiosos. Nos ensina a ter fé verdadeira, Pai. Porque onde há ansiedade, não há fé, não se manifesta. A fé é o oposto, é antagônica à ansiedade. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nos perdoa. Nos ensina a ter momentos especiais, diários, de oração, de quietude, de leitura e meditação na Tua palavra. Pai, dá graça para os Teus filhos. Tenha misericórdia de nós e fala conosco, porque os Teus servos querem Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua semana. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.